Bom, então eu quero começar falando sobre a preparação do Cruzeiro para esse duelo contra o CSA, onde já nessa segunda-feira, onde o Cruzeiro treinou normalmente na manhã, na Toca da Raposa 1, foi inclusive um post do Cruzeiro colocando o Wesley Gasolina e o Neto Moura treinando, né? No caso, já nessa transição para, no caso, voltarem aos gramados. E até tem uma boa chance, uma expectativa deles voltarem e serem titulares, ou ao menos aproveitado no último jogo, né, contra o CSA no domingo dentro de casa. Então o Cruzeiro divulgou aí nas suas próprias redes os dois jogadores que, principalmente o Neto Moura, né, que não joga desde a vitória contra o Vasco, onde ele saiu lesionado, aquela goleada por 3-0 dentro de casa. Basicamente, depois que o Cruzeiro subiu, o Neto Moura fez o seu papel, né, e acabou se lesionando. É uma pena aí, mas pelo menos essa recuperação bem rápida, um pouco mais do que 2 meses, né, ele já podendo voltar aos gramados. Ele que tem 26 anos de idade, nessa atual temporada fez 28 atuações pelo Cruzeiro e 3 assistências. Lembrando que esses 28 jogos foram só na Série B, porque no início do ano ele estava no Mirassol e fez uma boa campanha no Paulistão também, né? 14 jogos e 2 assistências. E o engraçado é que foi poucos dias depois dele ter sido comprado, no caso junto ao Mirassol, por algo próximo de 1.300.000, 1,5 milhão de reais, ele teve essa lesão, tanto que eu estava no jogo, né, contra o Vasco no Mineirão, e eu vi ele saindo chorando, realmente bem preocupado, mas pelo menos foi algo bem curto, né, ele perdeu ali alguns jogos pelo Cruzeiro, mas nada demais também, e agora tem essa possibilidade de voltar no domingo contra o CSA. E o outro é no caso do Wesley Gasolina, ele que tem 22 anos, jogador que tem um tempo já que ele não joga, desde o jogo contra o Sport. Tem menos tempo do que o Neto Moura, mas o Wesley acabou desfalcando bastante nessa posição, que o Cruzeiro teve que improvisar, né, alguns jogadores na lateral direita, na ala direita, com a sua ausência. Ele fez até aqui apenas 9 partidas, deixou uma boa impressão, apesar de que nos últimos jogos que ele fez realmente não estava chamando tanta atenção assim, mas para esse jogo aí contra o CSA, também tem uma expectativa de que, caso ele consiga jogar os 90 minutos, ele começa assim atuando. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha tanto do Wesley quanto também do Neto Moura, 2 jogadores que nessa reta final da Série B fizeram parte do time titular, né, do Paulo Pezzolano, e quero que você deixe aqui embaixo se deveriam ou não serem os titulares nesse jogo. Dando sequência aqui. Para terminar aqui então, quero falar com vocês sobre 2 jogadores, onde no caso o Gabriel Teixeira, que me perguntou aqui, um inscrito no canal, sobre o Manuel e o William Bigode, 2 jogadores do Fluminense, se poderiam retornar ao Cruzeiro no ano que vem. E é até interessante que eu tinha anotado aqui nos tópicos de vídeo, que eu queria comentar sobre especificamente o Manuel aqui para vocês nesse vídeo, tá? Lembrando que os 2 jogadores, se for analisar, eu diria que, por exemplo, no caso, o Manuel seria mais complicado de sair porque está sendo titular, e o William Bigode mais fácil de sair, porém tem um contrato mais longo e não está jogando com frequência, mas é muito mais velho, tem 35 anos de idade. Quero começar falando por tópicos. O primeiro é o Manuel, que está em uma reta final de contrato, se é que podemos dizer assim, porque o vínculo dele com o Fluminense vai até o dia 12/4/2023. Então, se eu não tiver doido, eu acho que ele já pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser no início desse mês de novembro, né? Então, acho que seria isso, faltando aí no caso 6 meses para o término desse vínculo. Então ele já poderia assinar um pré-contrato. Só vale lembrar que ele tem 32 anos de idade. Eu não acho uma idade tão avançada assim não, tá? Não acho não, ainda mais para um zagueiro que vive uma fase muito boa fisicamente. A grande questão do Manuel é que ele tem sido titular absoluto nessa reta final do ano. Tem até aqui 48 partidas, 7 gols e 2 assistências. Uma fase artilheira inacreditável, né? Ele tem 7 gols no ano, 7 gols. Para você ter uma noção, aquele ano de 2020, que ele foi muito bem pelo Cruzeiro, 2020 e o início de 2021. Ele havia disputado 31 partidas e 6 gols e 2 assistências. Então é quase um número parecido com aquele jogando na Série A agora de 2022. Ano passado ele foi para o Fluminense, teve uma reta final muito ruim, até pensei que ele não continuaria para o clube em 2022, porque na reta final do ano, né, ele jogou a reta final do estadual e o Brasileirão inteiro, Copa do Brasil, fez apenas 21 partidas e 2 gols. Porém, caiu muito bem nesse estilo de jogo do Fernando Diniz, e eu vejo que se o Fluminense quiser contar com ele para o próximo ano, teria muito mais capacidade de convencê-lo por conta da questão financeira, um salário muito mais alto do que o Cruzeiro poderia pagar, e também por conta dessa questão assim dele já estar adaptado, né, com o clube e com o estilo de jogo no caso do Fernando Diniz. Eu vejo que o Cruzeiro perdendo o Zé Ivaldo, acho que poderia sim ser uma boa alternativa. O Eduardo Brock ainda não tem uma permanência assegurada no clube,
E só para você ter uma noção, deixa eu até conferir aqui certinho, dos últimos 11 jogos do Manuel, ele só não foi titular contra o América Mineiro dentro de casa, jogou 45 minutos apenas, que no caso ele acabou entrando no segundo tempo. Então para você ter uma ideia, né, tem sido titular absoluto dessa equipe do Fluminense no ano, né, nessa reta final, e também sendo importante em gols aí contra o Palmeiras, contra também, no caso, o Corinthians. É um cara que tem vivido uma fase muito boa. Gosto muito dele. Nessa questão aí do contrato em reta final, quem sabe não poderia ajudar, até porque eu acho que o Fluminense está dando bobeira, tá? É um jogador titular, na minha opinião, já poderia ter tentado renovar, no mínimo, até o final de 2023. E outro aqui nesse vídeo, que é no caso do William Bigode, esse que eu vejo que é um pouco mais fácil de contratá-lo, porém, tem uns porém, né, melhor dizendo. Por que é fácil de contratá-lo? Porque ele não tem jogado com frequência e eu acho que o Fluminense não faria muita questão de abrir mão do seu contrato. Se você for olhar os números, você pensar, não, mas ele está sendo titular absoluto. Realmente, ele tem números muito altos. 52 partidas, 6 gols e 5 assistências. Porém, eu gosto de olhar realmente nos últimos jogos. Eu olhei aqui também nos últimos 11 jogos, ele só foi titular em uma partida, se não me engano, contra o América Mineiro também no Maracanã. Nas outras sempre ele entrando no segundo tempo, jogando 15, 12, 11 minutos. E nos últimos 5 jogos jogou apenas um contra o Avaí, fora de casa, jogou apenas 9 minutos. E nos outros ficou só no banco de reservas e nem entrou. Então por essa questão, eu acho que o Fluminense não faria muita questão. O problema dele é que ele tem contrato ainda até o final de 2023, né? Então tem um vínculo bem longo ainda, e eu não sei exato qual que seria o vencimento dele, mas eu tenho certeza que é acima dos 500 mil por mês, né? Então eu não sei se o Cruzeiro faria um investimento nesse sentido. Tudo bem que é um cara que, igual eu falei, né, uma coisa que complica, além da questão salarial, é dessa questão aí da idade, né? Já tá com 35 anos de idade, porém eu não acho que, nossa, a idade seria um grande problema, porque nos últimos anos ele sempre teve uma média absurda de jogos, de 50, 60. Por exemplo, em 2020 pelo Palmeiras jogou 65 partidas e 17 gols. Nesse ano 52 jogos. Tem muitos jogadores aí de 28, 29 anos que não conseguem ter um físico desse para jogar esse tanto de partidas por ano, né? O William Bigode muito bem também fisicamente. Deixou o Cruzeiro lá na temporada de 2016. O último ano dele com 47 partidas, 7 gols. Foi trocado aí com o Palmeiras, aquela troca do Robinho e tudo mais. Enfim, ficou aí pelo Cruzeiro mais do que 3 anos basicamente. Disputou aí 135 partidas com 38 gols marcados e outras 9 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do William Bigode? Você aceitaria essa volta do jogador pro ano que vem? Se você concorda, né, que não seria, no caso, uma situação tão fácil assim de contratá-lo. Igual eu falei, o Manuel tem um contrato aí que está se encerrando, mas tem sido titular. O William Bigode, por outro lado, não tem sido titular, porém tem um contrato longo, um alto salário e a cidade é avançada, que eu acho que poderia dar uma complicada. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o atacante Dudu. Acho que vocês lembram dele, que chegou no início da Série B do ano passado, no meio, né, melhor dizendo, que foi uma das contratações do Cruzeiro na Série B, mas vale lembrar, né, nem teve anúncio oficial ou algo nesse sentido. Na época ainda a gestão do Sérgio Rodrigues, a pedido do técnico Mozart, contratou o jogador que no caso foi contratado como uma oportunidade de mercado na época. Ele foi visto, né, no caso ele tirou uma foto, postou no seu Instagram, que estava disputando um torneio de futebol amador, né, no caso em João Pessoa, na Paraíba, e assim, muitos torcedores do Cruzeiro repercutiram esse caso, até me mandaram aqui também para falar o que eu achava disso, e enfim, realmente o jogador aí que, no caso, ano passado pelo Cruzeiro, chegou meio que desconfiado e mesmo assim jogou 9 atuações na Série B. É claro que não é um jogador de nível para jogar no Cruzeiro, mas para falar a verdade, se alguém falasse que ele é um jogador ruim, nossa, não tem condição de jogar nenhuma para um clube profissional, eu discordo totalmente, tá? Tanto que desses 9 jogos, se eu não me engano, ele fez 2 como titular, fez um jogo dentro de casa contra o Náutico, que até foi bem, mas no geral realmente uma atuação bem abaixo do jogador, não, tanto que não continuou para a próxima temporada, mas não foi um desastre todo não, né? Realmente assim, pelo Cruzeiro, porque ele fez toda a sua formação de base pelo Ceará, começou no profissional pela equipe do Ceará também em 2019, ele fez 8 partidas, 1 gol, jogou pela Tombense em 2020 com uma curta passagem e tinha se destacado na segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Primavera, fez 19 partidas, 2 gols, tanto que foi só um empréstimo, né, do Primavera para o Cruzeiro. Nesse ano ele foi jogar no Barra de Santa Catarina, onde inclusive eu assisti um jogo aí do Campeonato Estadual, entre Avaí e Barra, eu estava aí nesse jogo também. No caso, ele foi bem pela equipe no estadual, fez 10 partidas, 1 gol e 2 assistências, e foi emprestado para o Ferroviário na disputa, no caso do Brasileirão. Foi bem também, 16 partidas, 2 gols e 2 assistências, isso para um ponta até que está números interessantes
e ainda terminou, no caso a Copa Paulista, né, pelo Primavera, disputando 2 jogos. Então, no ano, no total, ele tem 28 jogos, 3 gols e 5 assistências, não acho números ruins, e eu vejo que é muito mais por conta do calendário maluco da CBF, né, que chega ali final do ano, não tem mais contrato, os jogadores às vezes terminam ali o vínculo no mês de novembro, no mês de dezembro, e acaba, no caso, tendo que disputar ali. Eu vejo que é muito mais, acho que seria mais por conta de amizades mesmo, que ele teria, tanto que ele é natural lá de João Pessoa, na Paraíba, do que necessariamente, nossa, tá sendo contratado por um time amador. Não acho que é isso não, só mesmo para fazer algumas partidas por lá, igual eu falei, ele que é da cidade e pelo visto parece que estava com alguns amigos. Então tem 23 anos de idade, uma passagem não muito boa pelo Cruzeiro, e quero que você deixe aqui embaixo se você lembra, né, dessas partidas do atacante, que não deixou saudade no torcedor do Cruzeiro, né, que passou muita raiva aí nesses anos de 2020 e também, principalmente eu diria, tá, em 2020. Na sequência aqui também quero falar sobre o Vitor Roque, onde assim, o jogador que disputou a final nesse último sábado contra o Flamengo, acabou sendo vice-campeão, e no caso ele foi perguntado se seguiria, né, no caso, no Atlético Paranaense, no caso para a sequência do próximo ano. Ele falou que o futuro a Deus pertence. É claro que ele tem um contrato bem longo ainda com a equipe do Atlético, até o final de 2027, porém, a expectativa é de que ele receba uma proposta bem alta, né, nos próximos meses para deixar o clube. Só lembrando que ele completa 18 anos de idade no mês de fevereiro do ano que vem. Então, não adianta, por exemplo, um clube chegar agora, em novembro, por exemplo, e querer tirá-lo do Atlético. Ele teria que completar até os 18 anos de idade, que já está próximo também. E eu não ficaria surpreso de, por exemplo, ele receber uma proposta altíssima já no início da próxima janela. E, por exemplo, para você ter uma ideia, o jogador que tem 17 anos apenas, jogou aí a final lá no Equador contra o Flamengo, foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo e, na minha opinião, não jogou muito bem essa decisão. Acho que acabou sentindo um pouco ali também, né? É demais cobrar um cara de 17 anos numa final, né, de uma decisão de Libertadores, mas eu vejo que pela temporada que ele fez, realmente tem um potencial gigantesco para os próximos anos. Ele até depois da partida comentou o seguinte: o futuro só a Deus pertence, mas tem um contrato por bastante tempo, e quando eu estiver vestindo essa camisa, né, vou dar o meu melhor. Ainda completou falando um pouco sobre o Filipão, elogiando bastante aí também, que no caso o Filipão deve se aposentar, né, é técnico que teve uma passagem recente pelo Cruzeiro em 2020. Então, para você ter uma ideia, o Vitor Roque nessa atual temporada pelo Cruzeiro fez 11 partidas, 6 gols e 1 assistência em 2022. Ano passado já havia jogado 5 jogos. Nesse ano pelo Atlético também tem 6 gols, mas em 32 partidas, 6 gols marcados e 3 assistências. Somando no total 43 jogos, 12 gols e 4 assistências. Números bem interessantes para um ponta, né? No caso de apenas 17 anos de idade. E de acordo com o Nicola, o Barcelona tem um interesse de contratar ele ou o Endrick do Palmeiras. No caso, o Vitor Roque também sendo avaliado hoje em 25 a 30 milhões de euros. Eu também acho que ele não vale menos do que 120, 150 milhões de reais. Até mesmo surgiu uns rumores de que o Real Madrid, a Juventus, estaria disposto a fazer uma proposta de 20 milhões de reais, 20 milhões de euros, algo próximo dos 100 milhões de reais, e o Atlético não teria interesse nem em abrir conversas por esses valores. Só lembrando que o dinheiro dele ainda não caiu, porque o Cruzeiro está nesse processo na justiça. O Atlético Paranaense pagou o Cruzeiro, né? Ele não tem nada a ver com isso, e a treta agora está em relação ao Cruzeiro tentando pegar um valor maior, ou por exemplo, ter um percentual um pouco maior nessa negociação, sendo 24 milhões de reais, porém o Cruzeiro ficaria com apenas 12 bilhões, então seria um negócio bem ruim. Não sabemos ao certo qual seria o percentual do Cruzeiro nessa negociação, mas como ele está no clube desde o sub-15, sub-16, eu acho que o Cruzeiro ficaria próximo ali de uns 1,5%, 2% da negociação, dependendo, é mais provável o Cruzeiro, ao longo dos anos aí, se o Vitor Roque realmente tiver uma carreira de sucesso por vários times, muito mais provável o Cruzeiro receber esse mecanismo de solidariedade, muito mais do que os 12 milhões que ele acabou sendo negociado. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião, o que você acha do Vitor Roque, jogador aí também que começou o ano, né, na categoria de base, disputando aí a Copa São Paulo, e acabou aí disputando a final da Libertadores, realmente um ano de 2022 muito acima da média para o atacante. Uma pena que saiu muito queimado com a torcida do Cruzeiro. Eu vejo que o Vitor Roque vai ser uma situação parecida com a da Arrascaeta, né? Que no caso saiu muito queimado, mas daqui uns 2, 3 anos eu vejo ele no Real Madrid, numa Juventus, no Barcelona da vida. Todo mundo vai olhar para trás e falar, não, mas tudo bem, né? Pelo menos ele foi revelado aqui no clube, tem um percentual ainda de mecanismo de solidariedade, mas infelizmente, né? Poderia ter sido negociado com uma cifra bem alta, mas rendendo, né, esse valor totalmente para o Cruzeiro.